Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 4, Módulo 4, A Humanidade Regenerada. Roteiro 2, Amor a Deus e ao Próximo. Neste roteiro, nós vamos estudar o ensinamento de Jesus de amar a Deus e amar ao próximo. Vamos entender como funciona esse amor a Deus, como funciona o amor ao próximo. E vamos também compreender como colocar isso em prática na nossa vida. O evangelista Mateus anotou a sabedoria da seguinte resposta de Jesus a alguém que lhe indagou qual seria o maior mandamento da lei de Deus. E um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 35 a 40, Bíblia de Jerusalém. São ensinamentos que estabelecem as regras de bem viver com Deus e com o próximo, mesmo na nossa condição de espíritos imperfeitos. A outra orientação de Jesus, conhecida como regra de ouro, que complementa este ensinamento do maior mandamento, assim registrada por Mateus e por Lucas, respectivamente. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, Bíblia de Jerusalém. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31, Bíblia de Jerusalém. Esclarece Allan Kardec que amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Acrescenta também: não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a chamada regra de ouro que Jesus veio nos ensinar. Porque mesmo na nossa condição de espíritos imperfeitos, se aplicarmos essa regra, nós viveremos bem com Deus, bem com o próximo e bem conosco mesmo. E por isso, esse ensinamento ele nos coloca algo que é, pelo menos na teoria, simples de fazer. É nós tratarmos os outros como desejamos ser tratados. Se todos agissem assim, nós viveríamos num mundo muito melhor, muito mais próximo da perfeição. O que acontece é que o orgulho, a vaidade, o egoísmo impede isso. E, por isso, como somos egoístas, nós desejamos o melhor para nós, mas não fazemos nenhum esforço em dar nosso melhor pelo outro, dar nosso melhor para o outro. Se nós seguíssemos essa máxima de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós, nós cumpriríamos essa lei divina que Jesus veio nos ensinar. Tópico 1. Amor a Deus. O indivíduo que ama a Deus revela que já possui alguma compreensão sobre as leis divinas, que tem discernimento entre o que é certo ou errado, do que é moral, imoral ou amoral, assim como do que é bom ou ruim em termos da evolução humana. A pessoa que ama a Deus, ela já demonstra ser um espírito que já está caminhando em sua evolução, porque ao amar a Deus, estamos nos desconectando do mundo material, estamos sendo gratos por tudo que Ele nos proporciona e reconhecendo que Deus é a inteligência suprema, origem de todas as coisas. Quanto mais, então, nós caminhamos no amor a Deus, mais crescemos em sabedoria e vamos adquirindo
as asas que formam o anjo, a asa do conhecimento e a asa da moralidade. Avançando assim no amor a Deus, nós avançamos nas duas dimensões, porque vamos conhecer as leis divinas que regem a natureza e as leis divinas que regem o mundo espiritual, que regem a moralidade. Amor e sabedoria são, portanto, instrumentos do amor a Deus. Trata-se de aquisições que demandam esforço e perseverança, uma vez que inúmeros são os desafios que surgem durante a caminhada evolutiva. Contudo, se o espírito desenvolver paciência, perseverando na fé, entrega-se ao trabalho de renovação espiritual com bom ânimo, adquirindo a força espiritual necessária para vencer dificuldades do caminho e para superar imperfeições. Agindo dessa forma, o ser humano não só evolui, mas se transforma em cooperadores de Deus, como afirma o apóstolo Paulo. Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 10, Bíblia de Jerusalém. Conforme vamos avançando, então, em amor e em sabedoria, vamos caminhando na nossa jornada evolutiva e nos aproximando de Deus e passando a compreender as outras dimensões das leis divinas. É através do amor a Deus que nós vamos chegar a esse passo de avançar, de evoluir. Mas vamos agora conhecer os atributos de Deus. Deus é a paternidade suprema. Em razão disso, será concedido ao teu coração um ou alguns dos seus filhos, no Instituto da Consanguinidade, a fim de que o ajudes a moldar-lhes o caráter, embora te vejas temporariamente, muitas vezes, em absoluto esquecimento de ti mesmo, para que a abnegação atinja a sua obra completa. Deus é amor. Em vista de semelhante verdade, Ele te pede que ames o próximo, de tal maneira que te transfigures em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal a cada irmão da humanidade que te partilha a experiência. Deus é misericórdia. Fácil reconhecer que Ele aguarda lhe adotes as normas de tolerância construtiva, perdoando quantas vezes se fizerem necessárias o companheiro que se terá desviado da senda justa, propiciando de novas oportunidades de serviço e elevação no nível em que se coloque. Deus é trabalho. Imperioso aceitar as pequenas obrigações do dia a dia, quais sejam o trato da terra, o zelo da casa, a lição a ser administrada ou recebida, o compromisso afetivo, o dever profissional ou até mesmo a proteção a uma flor, na altura de tarefas que ele te solicita realizar com alegria, em favor da paz e da eficiência nos mecanismos da vida. Então, acabamos de ver alguns atributos de Deus. Primeiro, que Deus é a paternidade suprema. Outro, que Deus é amor. Deus também é misericórdia e Deus é trabalho. Ao falar que Deus é a paternidade suprema, estamos entendendo que, assim como o Pai é aquele que vai guiar seus filhos para que eles possam chegar na idade adulta e caminhar com suas próprias pernas, também Deus, Ele se preocupa com cada um de seus filhos e procura nos educar, nos orientar. O que acontece é que nós, ainda crianças espirituais, muitas vezes não aceitamos e não compreendemos os ensinamentos do Pai. Deus também é amor. E Deus é amor exatamente manifestando aquela lição de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque Deus nos ama. Deus irradia amor para todas as criaturas. Todos nós recebemos o amor de Deus. Só que quando fechamos o nosso coração, quando nos apegamos ao materialismo, não conseguimos sentir e experimentar esse amor de Deus. Deus também é misericórdia, porque Deus está o tempo todo nos perdoando, o tempo todo entendendo nossas limitações e imperfeições. E por fim, Deus é trabalho. Deus não para, nunca. O universo continua sempre agindo, se movimentando, porque Deus está o tempo todo trabalhando, o tempo todo agindo. É preciso que nós também sejamos tarefeiros de Deus, sejamos trabalhadores hábeis e prontos para atender à sua solicitação
às suas ordens. É preciso, pois, nos manter atentos aos chamamentos divinos que cotidianamente surgem na nossa existência, reconhecendo, todavia, que para amar e servir a Deus é necessário aliar a ação aos sinceros desejos de melhoria, a fim de que o ideal acalentado não se restrinja a mero anseio, mas seja demonstrado por meio de fatos concretos. O homem de bem vivencia o amor a Deus quando desenvolve ações que extrapolam os limites do cumprimento do dever, independentemente da situação, posição ou local em que se encontre, executando-as com boa vontade, sem queixas, nos momentos felizes e nos de provações. Como Deus é trabalho, precisamos estar sempre prontos ao trabalho que Deus tem para nós. Mas para nós sermos trabalhadores eficientes aos olhos de Deus, precisamos estar o tempo todo buscando a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento. E também nos dedicando a fazer aquilo que nos cabe da melhor forma possível, entendendo que ao fazer para o outro, estamos fazendo também para Deus. Tópico 2. Amor ao próximo. Paulo de Tarso, recordando Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 39, Marcos capítulo 12, versículo 31, Lucas capítulo 10, versículo 27, Gálatas capítulo 5, versículo 14, ensina que o amor aos semelhantes deve ser entendido como amarás o teu próximo como a ti mesmo. Evangelho de Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40, Bíblia de Jerusalém. A expressão amar o próximo como a si mesmo foi cunhada por missionários antes mesmo da vinda de Jesus, como a regra de ouro ou regra áurea. Diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos tempos iniciáticos. Percebemos, então, que o amor ao próximo, chamada regra de ouro, não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem contigo, é algo que existia antes mesmo da chegada de Jesus. Mas essa mensagem, esse conteúdo não foi corretamente compreendido nem aplicado. Aliás, até hoje ainda não é. Mas, na antiguidade, foi menos ainda. Foi menos alcançado, menos conhecido pelas pessoas. Precisou vir do Cristo para dar notoriedade a essa regra, a esse ensinamento que é uma lei divina. O apóstolo Pedro destaca que o amor ao próximo, para ser legítimo, deve ser assim manifestado. Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22, Bíblia de Jerusalém. O evangelista João considera que é justamente a capacidade de amar que revela a origem divina do ser humano e que, quanto mais desenvolvida for esta capacidade, mais evoluído é o espírito. Por isto afirmou, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 7 a 8, Bíblia de Jerusalém. Em outra oportunidade, o apóstolo retorna ao ensinamento, mas com outras palavras. O que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe onde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 10 a 11, Bíblia de Jerusalém. O amor, então, ao próximo deve ser manifestado, deve ser praticado, deve ser vivenciado. Esse amor ao próximo é que vai conduzindo o homem em direção
a Deus. Vivenciar esse amor ao próximo exige de nós a renúncia, a abnegação, capacidade de perdoar. Aplicando, então, esse amor ao próximo, estaremos colocando em prática e vivenciando uma lei divina. Kardec considera, por sua vez, que a faculdade de amar é inerente ao ser humano. O egoísmo é grave imperfeição espiritual que cria empecilhos à aquisição da verdadeira felicidade. O amor ao próximo é exercício de todo instante. Começa com simples manifestações de atenção e bondade, limitadas a uma ou poucas pessoas. Amplia-se com a prática, podendo atingir comunidades e até a humanidade toda. O importante é cultivar o hábito de fazer o bem, dia após dia. O verdadeiro sentido de caridade encontra-se refletido no amor ao próximo, especialmente se este é praticado de forma desinteressada, porque é sempre secundado pela compaixão e pela misericórdia, sentimentos que unem o benfeitor ao necessitado. O exemplo da caridade como expressão de amor ao próximo encontra-se ilustrado de forma sublime na parábola do bom samaritano, em Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37. Kardec aponta, então, que a capacidade de amar é algo inerente ao ser humano, mas que, por outro lado, o egoísmo é o principal obstáculo ao exercício desse amor. O dia que nós conseguimos nos desvencilhar do egoísmo, vamos ter maior capacidade de amar ao próximo. E praticar o bem, vivenciar o bem, é exatamente a síntese do amor. É lógico que na nossa condição ainda imperfeita, temos a dificuldade de rotineiramente, permanentemente praticar o bem. Mas se nós começarmos a exercitar o amor, vamos então, com o passar das nossas existências, das nossas jornadas, caminhar cada vez mais no bem. E vivenciar o amor nada mais é também do que aplicar a caridade. E é por isso que Jesus traz a lição do bom samaritano para nos mostrar o que é o amor ao próximo, nos mostrar que o exercício da caridade é o amor em ação, o amor na prática, o amor transformando a vida daqueles que cruzam o nosso caminho na nossa jornada. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários sua pergunta, que nós vamos responder com o maior prazer. Peço que você curta, comente, compartilhe, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus, muita paz e muita luz.